Boa noite. O novo mandato da presidente Dilma Rousseff, tudo indica, não será fácil. Entre os muitos desafios, ela precisará implantar medidas concretas para aquecer a economia sem deixar de lado as políticas sociais. E a presidente precisará ainda melhorar o diálogo com o setor produtivo para reverter o processo de industrialização e estimular novos investimentos. A partir do ano que vem, o governo terá pela frente também o desafio de articular uma boa relação com o Congresso, inclusive para promover a prometida reforma política. Para discutir todos esses fatores, o Brasileiro nos convidou o professor de Economia da PUC de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, o professor de Administração Pública da USP, Wagner Iglesias. Em Brasília, contamos com a participação do assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. E no Rio, nossa convidada é a professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio, Argelina Figueiredo. E também contamos com a colaboração do jornalista Dimas Soldi, que vai selecionar as perguntas enviadas pelo portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar dos desafios desse segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Eu vou para Brasília com o Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio, obrigado por sua presença aqui. Eu queria que você tentasse avançar, quer dizer, qual o diagnóstico que se tem sobre o segundo mandato, até a partir do discurso ontem feito pela presidente Dilma Rousseff, onde ela coloca essa questão de chamar a sociedade civil para participar da construção de políticas públicas e coloca também que, com margem tão apertada de vitória, favorece mais as reformas do que situações mais acomodadas aí. Bom, boa noite para você, Nassif, e para todos os convidados do programa. Eu queria dizer, em primeiro lugar, talvez manifestar uma pequena discrepância com o que foi dito no começo. Você disse que o mandato será difícil. Todos os mandatos são difíceis. Governar um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, com a complexidade que nós temos na economia, com os problemas sociais que ainda persistem, com as dificuldades de evolução do seu sistema político, sempre é difícil. Mas eu acho que ontem a presidenta manifestou no seu discurso, e me parece que de forma muito oportuna, quais são as suas disposições, né? Durante a campanha foi dito governo novo, ideias novas, e eu acho que ontem ela criou, de uma certa forma, um parâmetro dentro do qual essas ideias novas vão se desenvolver. Sejam elas na condução da economia, né? Nós vamos viver um quadro o ano que vem que pode parecer para alguns complexo, em realidade tem as suas complexidades, mas também é um quadro de um país que pode efetivamente entrar num novo ciclo de desenvolvimento. E nós temos, sem dúvida nenhuma, um desafio que eu acho que é um desafio maior, porque inclusive irá incidir sobre todas as outras reformas e mudanças que o país necessita, que é, concretamente, a reforma do sistema político. Essa reforma do sistema político, ela se fará essencialmente no quadro das instituições atualmente existentes, mas sem dúvida nenhuma ela só poderá avançar se houver uma intensa participação da sociedade. Como eu acho que a sociedade se manifestou em favor das mudanças, das reformas, mesmo aqueles que não votaram na presidenta Dilma, eu tenho a impressão que esse trabalho, havendo uma boa articulação, será um trabalho que poderá ter um avanço considerável. Lacerda, como é que você vê essa questão do quadro econômico para o ano que vem? Eu vejo, Nassif, que nós temos aí um desafio pela frente, que é o seguinte: nos últimos anos, nós não aproveitamos suficientemente todo o potencial do nosso mercado de consumo doméstico, já que grande parte do aumento do consumo vazou para a importação. Quer dizer, nós perdemos muita competitividade, questões como câmbio valorizado, juro muito alto, burocracia, enfim, o famoso custo Brasil fez com que nós perdêssemos capacidade de gerar valor agregado. Como o PIB, que é o crescimento do país, é valor agregado, isso limitou o crescimento da economia. Quer dizer, no mandato Dilma nós vamos ter um crescimento médio de 1,5% ao ano apenas. 2014 não temos crescimento. Por outro lado, você tem condições de saída muito favoráveis. Você tem um desemprego muito baixo, você tem um nível confortável de reservas cambiais, né? A renda da população está preservada, quer dizer, você tem espaço para conduzir esse processo. Então, nós precisamos recriar as condições de credibilidade para que os tomadores de decisão, sejam empresários, sejam consumidores,
possam movimentar essa economia, né? E sair dessa armadilha de ficar combatendo a inflação com câmbio valorizado, com juro muito alto. Nós precisamos sim ampliar a oferta via aumento de investimentos para gerar mais valor agregado. Então, e quais são os pontos centrais aí para recuperar a credibilidade na área econômica? Eu vejo, Nassif, que há um déficit de comunicação no governo, né? A despeito de alguns equívocos que foram cometidos, atraso em preços, a valorização do câmbio, uma política monetária muitas vezes excessivamente apertada, né, que acabava impedindo, o governo se comunicou muito mal em termos econômicos com aqueles que tomam decisão. Então é preciso formar um time de confiança, né, que conheça a realidade da economia, não apenas as finanças, mas também o setor produtivo, as várias nuances dos setores produtivos, começando lá pelo agronegócio, passando pela indústria, indo até o setor de serviços, e saber entender a lógica de tomada de decisão no setor produtivo, né? E não ficar restrito apenas ao curto prazo. E conduzir um plano crível, né, de recuperação da economia. Eu vejo que isso é plenamente factível. Não será possível, evidentemente, apresentar um grande crescimento em 2015, porque... Você pode criar as expectativas para 2016. Criar as condições favoráveis, exatamente. Tá, Wagner, e a reforma política, como é que você vê, e de que maneira que você vai conseguir com o Congresso... O Eduardo Cunha, que aparentemente é favorito para a Câmara dos Deputados, talvez seja o deputado mais polêmico que eu já conheci em toda a história do Legislativo, já bateu o pé que não vai... De que maneira que se pode ter a reforma política com um Congresso tão complicado como esse? Sim, a primeira questão a destacar é que o Congresso se tornou ainda mais heterogêneo do que ele já era, né? Nós temos na atual legislatura 23 partidos ali representados, a maioria deles é de pequeno porte, e agora vamos para 28, né? E o sistema partidário brasileiro ainda tem algumas outras dezenas de partidos que não têm representação, mas estão pleiteando ter representação nas próximas eleições. A sociedade brasileira é bastante heterogênea, mas eu talvez diria que 28, 30 e tantos partidos são mais do que suficientes para representar essa heterogeneidade, não é? Então, portanto, a gente tem que pensar uma reforma política, obviamente sem cercear o direito de representação de ninguém, que caminhe para termos aí talvez 5, 6, 7 partidos de médio e grande porte que possam representar a maioria dos brasileiros. De fato, vai ser muito difícil você passar uma reforma que esteja sintonizada com os anseios da população apenas dependendo do Congresso. Vai ser preciso mobilizar a sociedade civil. Eu tenho a impressão que há uma energia para isso, que muita gente está mobilizada em relação a isso e que espera efetivamente tanto da presidenta Dilma quanto desse novo Congresso, do sistema partidário como um todo, que responda a esse anseio. Eu acho que o momento é bom para esse tipo de reforma. Tá vendo. Professora Angelina, como é que a senhora vê essa questão da reforma política? E um outro ponto também dentro dessa reforma política, que é a falta de democracia interna nos nossos partidos, tanto os grandes quanto os pequenos. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não sou a favor... não acho que é aconselhável amplas reformas políticas e não vejo problemas sérios no modelo brasileiro, no sistema político brasileiro. Tem problemas, mas esses problemas são problemas que podem ser resolvidos com pequenas reformas. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta e acho que sempre que a população se manifesta a favor de alguma coisa de maneira bem clara, o Congresso tem respondido. É óbvio que esse Congresso aumentou a fragmentação, mas eu costumo dizer que fragmentação só não é o que é importante. É importante você ver um pouco de como se distribui os extremos do espectro ideológico. As pessoas não gostam de dizer que tem ideologia, mas eu estou falando no sentido mais amplo. Não tem ideologias fechadas, mas eu acho que os partidos no Brasil podem ser colocados num contínuo de esquerda e direita, sim. Mas a distância entre os extremos não é muito grande. E isso é muito importante para a estabilidade política, para a obtenção de políticas, para acordos. E eu acho que é isso que tem prevalecido. Então, eu não sei dizer qual é o número de partidos
que é importante, que representa ou não representa. Eu acho que toda tentativa de mudar isso por cima acaba gerando movimentos opostos. Quer dizer, a tentativa anterior de não permitir mudança de partido, que na verdade não havia mudanças entre partidos de esquerda para o de direita e vice-versa, o que tinha dentro de um determinado espectro ideológico, do centro a algum dos lados que não eram os extremos. E na hora que isso complicou, começou a se fragmentar mais ainda a criação de partidos. Então, eu acho que quanto menos intervenção no formato institucional básico, ou seja, no caso do sistema partidário brasileiro, sistema proporcional com lista aberta, eu acho que é melhor, né? Eu sou favorável a esse tipo de sistema. Acho que leva um tempo para as coisas se acomodarem. Acho que nunca foi empecilho para passar mudanças políticas. Já visto a quantidade de mudanças que nós tivemos enfim, nos anos 90 para cá. Então, no meu entender, deveriam ser feitas propostas de reformas graduais e bem pontuais, quer dizer, que atacassem problemas específicos, consequências que realmente tornam instável a relação política ou não desejável. Essa discussão é uma discussão de longo prazo. Eu não acho que seja uma coisa para ser mudada e que seja condição para que outras mudanças sejam feitas. Professor, o que seriam essas mudanças pontuais mais imediatas que a senhora identificaria? Olha, eu não gosto muito de dar receitas, mas, por exemplo, eu acho que uma discussão de como tornar obrigatória, mas com algum escalonamento, na medida do possível, respeitando certas restrições orçamentárias, a execução de emendas individuais dos parlamentares, para mim, eu acho que seria uma medida que teria uma consequência muito importante para o funcionamento do sistema político. Em primeiro lugar, terminaria o problema, eu acho que já se conseguiu bastante com o problema da CPI do orçamento. Com a CPI do orçamento, as pessoas dizem sempre que não existe, não teve nenhuma consequência a CPI do orçamento. Ela teve uma consequência. Uma das consequências importantes foi definir um montante para todos os deputados apresentarem emenda. Então, acabou, de uma certa maneira, a disputa entre os deputados. Mas, de qualquer maneira, o Executivo executa o que quer. E o que a gente vê são as notícias de jornais, de chantagem, tem que fazer, tem que não fazer. Então, eu acho que pode ter um acordo que um tanto vai ser executado de maneira igual, dependendo de certas condições econômicas, e isso vai acabar levando a uma execução total. As emendas orçamentárias de parlamentares, não têm impacto importante no orçamento. A única importância delas é que, na verdade, é a sua desimportância, porque como elas são as últimas a serem executadas, elas dão uma margem de manobra para o governo fazer superávit, enfim, fazer o pagamento de certos quesitos que são obrigatórios. Então, ela dá essa margem de manobra. Eu acho que isso facilitaria muito a relação. Bom, professor, obrigado, então. Eu queria ver com o Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio, um dos pontos que pegou na campanha, com esse caso Paulo Roberto Costa, é a questão
da corrupção como um todo e a questão dos acordos políticos em cima das estatais, inclusive com essa ameaça de um terceiro turno aí por parte da oposição. Como que o governo Dilma está pensando? Ela já anunciou durante a campanha algumas medidas, mas qual vai ser a estratégia para se resolver esse passivo aí? Não, veja, eu queria voltar a uma coisa anterior, porque eu acho que ela tem uma certa incidência. Eu acho que, eu não quero entrar aqui num programa minudente de reformas políticas, mas chamar atenção para uma delas que me parece fundamental, que é o problema do financiamento público, né? Enquanto nós tivermos o financiamento privado, nós teremos uma hipoteca sobre os partidos. Os partidos serão pressionados a serem desfigurados nos seus objetivos por causa do sistema que nós temos atualmente, que é um sistema proporcional aberto. Acho que aí é uma segunda questão, mas também não quero entrar muito nela, que é do voto por lista. Eu acho que isso nos ajudará, sem dúvida nenhuma, a uma espécie de saneamento. No que diz respeito ao problema das estatais, eu acho que a presidenta, com as suas propostas de combate à corrupção, muitas das quais, inclusive, já estão sendo implementadas agora, abriu concretamente um espaço muito claro para que esses temas sejam enfrentados. Quer dizer, nós não podemos transigir de maneira nenhuma que as empresas estatais, elas venham a ser privatizadas, seja no processo clássico de privatização, seja num outro processo muito perverso de privatização, que é o desvio das suas funções precípuas e, sobretudo, da sua gestão para interesses de grupos, de grupos privados, etc., como pode ter ocorrido e como as investigações em curso deverão comprovar ou não. Eu acho que esse é um aspecto absolutamente essencial, né? Que as empresas estatais têm uma condução política, isso eu não tenho a menor dúvida. Outra coisa é que elas possam ser apropriadas por partidos, por facções políticas, que eu acho que é uma coisa diferente. Agora, não vamos cair na ilusão, né, que muitos têm pregado, né, e que eu acho que é uma ilusão, efetivamente, de que simplesmente por um critério supostamente meritocrático, nós vamos poder resolver esse tipo de problema. A meritocracia, claro que ela é importante, mas as funções de empresas estatais, da importância das empresas brasileiras, sobretudo das mais significativas, é uma função eminentemente política. E quem não tiver capacidade política de condução, não lhe bastará exclusivamente, digamos, um bom critério de gestão. Vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Dima Soldi. Lembrando que o programa é ao vivo, você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal brasilianas.org. Dimas. Boa noite. O Tony Bulhões, ele não diz de onde ele é, mas ele fala que nessas eleições houve muita manipulação da opinião pública pela grande mídia. E aí ele coloca se há possibilidade de inserir na ordem do dia uma lei da imprensa. Marco Aurélio, esse pepino é seu. Não, veja bem o seguinte, eu acho que a única lei que está em consideração, que poderá ser enviada ao Congresso, isso é uma decisão que o próximo governo vai estabelecer, é uma lei que diz respeito ao problema do funcionamento econômico das empresas, isto é, cartelização, coisas pelo estilo. Uma lei que existe em todos os países civilizados do mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, e que, portanto, pode entrar em consideração. O problema que nós enfrentamos nessa última eleição é diferente, né? É um problema que pode ter alguma vinculação com esse aspecto de cartelização, mas ele está essencialmente ligado ao fato de que um grupo de grandes empresas jornalísticas exerceram concretamente o papel de partido político, né? E isso não teria isso não seria muito importante se tratassem de jornais, revistas, né? Terá o seu problema aí, nós precisamos ter garantias jurídicas de direito de resposta que nem sempre são suficientemente expedidas. Agora, isso tem sim uma relevância muito grande quando se dá no âmbito das concessões estatais, rádios e televisões, sobretudo. Por quê? Porque essas rádios e televisões, sendo concessões públicas, né, elas devem obedecer critérios de imparcialidade que uma grande parte das empresas, para não dizer a imensa maioria das empresas de comunicação nesse setor, não tem.
né? Quem tiver dúvida, que ligue a televisão, que veja os jornais, que veja de manhã, enquanto está fazendo a barba, tomando banho, ouça as rádios e vai se dar conta concretamente que há uma parcialidade absoluta. Este é um debate, né? É um debate que só se resolverá por uma pressão muito forte da sociedade ou com a possibilidade também de criação de outras mídias alternativas que estão desempenhando um papel cada vez mais importante. Agora, eu quero só dizer o seguinte, apesar de que me incomoda profundamente essa parcialidade, eu não posso deixar de constatar o seguinte, a despeito de toda essa parcialidade, essas mídias foram derrotadas nessa eleição. Porque se prevalecesse o critério político que elas veicularam sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma inibição, nós teríamos um outro resultado das eleições presidenciais. Aurélio, semana passada no Congresso da OAB, na Conferência Trianual dos Advogados no Rio de Janeiro, teve uma sala discutindo essa questão de regulação de mídia e foi aprovada, só teve um voto contrário de 500 presentes, a regulação da mídia. Mas a regulação, no modelo inglês, além da questão da concessão, ela prevê a criação, no caso da Inglaterra, de um órgão isento, não ligado ao executivo, mas que permita aí a correção rápida dos crimes de opinião, dos assassinatos de reputação, do direito de resposta, que foi abolido aí pelo ex-ministro Aires Brito, que hoje trabalha para os grupos de mídia, né? De alguma maneira, vocês pretendem entrar nisso também? Veja bem, eu não quero opinar sobre isso, porque não é uma questão que esteja no meu âmbito de atividade. Eu poderia, quando muito, dar uma opinião pessoal. Na minha opinião, sim, nós devemos garantir que efetivamente exista liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa ela não pode ser confundida exclusivamente com a liberdade de alguns grupos monopólicos, né, de veicular o que bem lhes dá na cabeça, sem inclusive nenhuma garantia de que reputações que são muitas vezes destruídas possam efetivamente ter o direito de defesa. Bom, vamos para o primeiro intervalo, brasileiras.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org, que hoje faz um balanço do segundo turno das eleições. Nesse segundo bloco, vamos falar do fortalecimento dos partidos de oposição no Congresso. Eu queria ver com a professora Angelina. Professora, como é que a senhora vê? A senhora já mencionou um pouquinho como que seria, digamos, essa questão da multiplicação dos partidos, mas o que seria, digamos, a cara mais objetiva da oposição, na sua opinião? A oposição sempre teve, nos governos Lula e Dilma, a liderança do PSDB e o PFL acompanhando, agora não sei como vai ficar, e o PSB agora vai se juntar à oposição, e a expectativa é que seja uma oposição mais forte do que era anteriormente, não só por causa do número de cadeiras, mas pelas figuras que foram eleitas também. Tá. Ô, Wagner, pegando, digamos, esse espectro, apesar dessa multiplicidade de partidos, daria para a gente ver, digamos, uma divisão dos grandes veios, assim, similar à democracia europeia, com trabalhismo de um lado, o Partido Conservador, ou aqui é mais jabuticaba? Não, eu acho que é um pouquinho mais jabuticaba. Você tem aí, nos últimos 20 anos, PT e PCdoB, claramente, têm caminhado juntos, e o PSDB e o antigo PFL, o Democratas, também. Não é? Agora o PPS foi para a órbita de influência do PSB, que saiu da órbita de influência do PT, por sua vez. Então, teoricamente, a gente poderia dizer que tem esses dois grandes polos aí, um de centro-esquerda, outro de centro-direita, mas um fator complicador, digamos assim, é a presença do PMDB, que é muito capilarizado no Brasil inteiro, em vários estados, né? Tem 7 governadores de estados importantes, controla uma parcela importante da produção do PIB brasileiro, digamos assim, não é? E tem um número elevado de cadeiras no Congresso, né? Então, acho que o PMDB, em qualquer governo, isso é óbvio, né? Mas ele é o fiel da balança, ele, em geral, é adesista, ele adere aos governos, mas eu acho, com relação ainda à questão da fragmentação do Congresso, o problema é que a gente sabe que a iniciativa legislativa no Brasil, em grande medida, é do Poder Executivo.
E o receio é que em alguns projetos você tem que governar, não é nem bancada a bancada, é quase que deputado a deputado. Esse é um trabalho, é um desgaste que é elevado, né? Então, essa multiplicidade de partidos eu continuo entendendo como um complicador, né? Eu queria ver com o Marco Aurélio Garcia. Marco Aurélio, nesse primeiro governo Dilma, houve muitos atritos aí com o Congresso, houve mudanças aí nos formuladores políticos do governo, na interlocução com o Congresso. Para esse segundo mandato, como que o governo vai se colocar? Não, eu acho que eu não vejo grandes problemas na condução por parte do governo. Não acho que tenha havido problemas na condução por parte do governo nas suas relações com o parlamento. Pode ter havido problema aqui e ali, mas não me parece ser questão fundamental. Eu acho que a questão fundamental é como é que nós vamos entender essa fragmentação. A professora Argelina levantou uma questão que me parece importante. Há uma espécie de uma grande divisão, né, no Brasil entre aqueles partidos que estão mais alinhados com uma proposta, chamemos-la de esquerda, e outros que estão mais alinhados com uma proposta, chamemos-la de direita, com um espaço razoavelmente grande para o centro. Isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Nós, às vezes, ficamos um pouco impactados com essa fragmentação. Mas eu lembraria o seguinte: uma democracia que é considerada como exemplar, como é o caso da Uruguaia, ela tem basicamente 3 partidos. O Partido Colorado, o Partido Nacional, o Branco e a Frente Ampla. Tem outras coisas pequenas. Agora, se nós formos examinar o Partido Colorado e o Partido Branco, nós vamos ver que ele é perpassado pelos chamados sublemas, que são uma espécie de sublegendas. E a própria Frente Ampla, que é um partido, né, ela é composta de uns 20 partidos, né? E, no entanto, o perfil, né, político do Uruguai, que durante muito tempo foi um perfil de 2 bandas, brancos e colorados, depois com a entrada da Frente Ampla ficou em 3, hoje volta a ser de 2. Por quê? Porque a Frente Ampla representa o espectro centro-esquerda e o Partido Branco e Colorado se aliam mais no espectro centro-direita. Eu acho que um fenômeno desse tipo pode perfeitamente ocorrer no Brasil e seria muito desejável, né, que os partidos, inclusive para o melhor exercício da sua função no sistema democrático, os partidos pudessem cumprir esse papel. E eu acho que caberia, entre outras coisas, ao governo, na medida em que ele tem alguma influência sobre o jogo parlamentar, também estimular que esses partidos pudessem ganhar maior consistência. Agora, quero deixar claro, isso só poderá ocorrer, a meu juízo, se nós tomarmos algumas medidas, nós, eu não digo governo, se a sociedade brasileira tomar algumas medidas que permitam efetivamente uma reforma política que dê mais consistência aos partidos. Essa é a questão essencial. Eu queria voltar para a professora Argelina. Professora, a gente está falando do PSB. Tem o PSB do Roberto Amaral e tem o PSB dos herdeiros aí do Eduardo Campos. Os herdeiros do Eduardo Campos, eles tomaram o controle do partido numa conjuntura muito específica de perspectiva de vitória de Marina no primeiro momento, ou perspectiva de vitória do Aécio num segundo momento. Com a vitória da presidente Dilma aí, a senhora acha que essa correlação, os amigos do Eduardo Campos vão continuar mantendo o controle sobre o PSB? Tendo apenas a base de Pernambuco? Eu não acho que necessariamente não, mas eu não sei dar essa resposta, porque vai depender. Certamente o partido está dividido e vai ficar por um tempo. Mas eu queria voltar a um problema que foi mencionado sobre o posicionamento dos partidos e o fato de que o PMDB não é a existência do PMDB não é um fenômeno importante em termos de, quer dizer, não é normal, não é usual, pode ser uma jabuticaba. Eu não acho. O PMDB é um partido de centro e na maior parte dos governos de coalizão na Europa continental, você tem um importante partido de centro e o que, em termos de distribuição de preferências, é perigoso para a governabilidade é exatamente você ter 2 forças no extremo e um centro esvaziado, que foi o que aconteceu no Brasil em 64. 2 forças que não se conversam, que não têm possibilidade e têm força quase que equivalente. Então, a quantidade de partidos no Brasil importa pouco.
talvez pudesse tirar alguns estímulos para a formação de partido, para o que as pessoas chamam de partidos de aluguel, mas a existência desses partidos nunca perturbaram. Não são os grandes partidos. Quando vocês mencionam o Eduardo Cunha é do PMDB, não é de partido pequeno. Quem consegue criar algum obstáculo dentro de facções que se formam dentro dos partidos são dentro dos partidos grandes. Então, eu não vejo problema. Eu acho que uma reforma só para diminuir o número de partidos, ela é mais ou menos assim estética ou cosmética. Não vai mudar grande coisa. Lacerda, do ponto de vista da política econômica, das posições econômicas, hoje a gente já tem mais nitidez aí entre PT, PSDB, mas na implementação das políticas econômicas a gente vê uma mistureba lá de orientações chamadas liberais de um lado, orientações intervencionistas de outro. Como é que você vê essa síntese aí num segundo governo Dilma? Pois é, num segundo governo Dilma, necessariamente precisa passar por uma mudança de política econômica. Quer dizer, a gente precisa qualificar um pouco o que seria essa mudança. Essa mudança advém do seguinte, quer dizer, os recursos que foram utilizados no primeiro mandato da Dilma não serão possíveis mais de serem replicados, né? Quer dizer, se você buscar a via do consumo, ela tem suas limitações no próprio endividamento do consumidor. O juro ao tomador final no Brasil ainda é muito alto. Eu acho que no curto prazo ele não cai. É preciso estabelecer uma meta de médio e longo prazo de redução do juro ao tomador final, né? Também o recurso de você atender consumo com importações pode ser o mais fácil, mas tem vida curta, porque as contas externas, o déficit em conta corrente está se aproximando de quase de 4% do PIB. Também não dá por aí, né? E também no lado fiscal você tem constrangimentos, né? Eu não sou um fiscalista, né, como você sabe. Mas tem que ter o mínimo Mas tem que ter previsibilidade, tem que ter transparência. Então, quer dizer, o que sobra para o segundo mandato é preservar esse aparato social que foi muito bem construído, a preservação do emprego, do salário ótimo, formação de reservas também perfeito, mas nós precisamos agora dar um salto da produtividade, da competitividade, para que a gente aproveite todo esse aparato para gerar mais valor agregado, né? Então, criar um ambiente favorável ao investimento. Mas isso significa produção. colocar a macroeconomia encaixada nessa, falando especificamente, câmbio e juros tem que estar de acordo com essa lógica. Aquilo que a gente chama de macropreços, né? Então, é o câmbio, o juro, é a parte tributária. Ela tem que atender objetivos de médio e longo prazo e não só ao sabor do mercado financeiro, de permitir especulação ou agradar A ou B. Quer dizer, você tem que ter um objetivo de longo prazo. Aliás, isso não é novidade nenhuma. Se a gente pegar Estados Unidos, Japão e Alemanha, eles se desenvolveram assim. E mais recentemente, Coreia do Sul e China claramente utilizam, né, por exemplo, a sua política cambial não é instrumento de controle de preços, é instrumento de desenvolvimento, de geração de valor agregado no longo prazo. Eu sou muito otimista, eu vejo que o Brasil tem todas as condições de, mediante uma equipe bem formada, uma máquina azeitada, de fazer as correções que são necessárias, preservando o essencial. Vamos a mais uma pergunta enviada pelo portal brasileiras.org, selecionada pelo jornalista Dimas Souto. Dimas. O José Dalvo, de Manaus, ele quer saber por que o PSDB tem tanta hegemonia aqui em São Paulo. Explica aí, Marcos. Isso é um desafio aqui. Cientistas políticos, sociólogos, tanta gente, jornalistas, né, tentando explicar. Isso é difícil a gente entender, né? O PSDB está há 20 anos no poder e se você puxar um pouquinho para trás, lembrar do governo Franco Montoro em 83, não é? Você vai ver vários membros, o José Serra, por exemplo, foi um importante membro daquele governo, né? Então você vai ver várias pessoas que nem era PSDB ainda, porque não existia, que já estavam aí no comando do estado de São Paulo. Eu acho que eles conseguiram criar de fato uma fortaleza, digamos, de proteção, né, às ações do governo tucano, que é muito competente, não é? É muito difícil de transpor isso. Competente, você fala, a fortaleza. Essa fortaleza é muito competente, essa fortaleza em certa medida midiática, em certa medida, por exemplo, digamos assim, escândalos que envolvem o Partido dos Trabalhadores aparecem muito mais, né? Tem uma reverberação muito maior
na sociedade civil do que os escândalos que envolvem o PSDB. Não é? Afora isso, em São Paulo tem um ethos, né? Tem uma ideologia do empreendedorismo, do privatismo, do individualismo, de que aqui é uma província bandeirante, que nós nos fizemos sem a presença do Estado, do governo central. Existe isso. Isso não é muito lá a verdade, não é? Na verdade, não é bem real isso. Mas existe essa mentalidade. Não é? Agora, essa intolerância que ficou aqui num grau muito elevado, de onde que vem essa herança? Eu acho que essa intolerância vem um pouco da, digamos assim, da renúncia, da intelectualidade PSDBista, de pensar, de formular ideias de país, né? Eu acho que eles acabaram sendo solapados por certos bate-paus da mídia corporativa, né? Esses caras tomaram o protagonismo do processo, né? E hoje você vê muitos intelectuais de respeito, né, ligados ao PSDB, que estão praticamente repetindo o que sai a partir do que é escrito por esses jornalistas. Eu imagino que jornalistas desse tipo, por exemplo, em países onde a consciência política da sociedade é um pouco mais desenvolvida, digamos assim, esses caras não teriam a mesma proeminência que tem aqui, não é? Onde o conceito de cidadania é maior, digamos assim. Em todo lugar é o intelectual que dá o tom para o articulista que se pegou. Sim, mas acho que esse discurso bélico e intelectual assimilou. Eu acho que aqui os papéis se inverteram lamentavelmente, não é? Lamentavelmente, porque o PSDB como oposição foi muito ruim nesses 12 anos, né? E não só como oposição no Congresso, como oposição na disputa de ideias na sociedade civil. E acabou sendo solapado em grande medida por uma certa imprensa que a gente sabe que faz oposição ao governo por interesses muito concretos. Tá. Vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje faz um balanço das eleições. Nessa última parte do programa, vamos discutir se é possível avaliar o caráter ideológico, cultural do brasileiro a partir do resultado das urnas. E eu volto para o Rio com a professora Angelina. Professora, tem cientistas políticos que avaliam que o brasileiro seria mais à esquerda quando se trata de políticas ligadas à universalização de serviços, mais à direita em relação a liberdades individuais. É possível ver essas caracterizações, na sua opinião? Olha, sobre o brasileiro, não, porque para isso você teria que ter melhor a opinião de por que vota, etc. Agora, que no Brasil, nas últimas eleições, o brasileiro tem se mostrado tem se expressado nas eleições de uma forma que tem a ver com os seus interesses, o que a gente chama de voto retrospectivo, fez para mim, eu voto a favor, não fez, eu voto contra. E isso não é só, eu não diria que mas as pessoas dizem que é só Bolsa Família, mas isso acontece com outros setores também, né? Então, basta você olhar um pouco aonde o voto é mais elevado, é superior à média nacional, que você sabe muito bem quais são os interesses que estão por trás, determinando um pouco o voto, né? Ô Wagner, a gente viu, digamos, nessa campanha, especialmente nas redes sociais aí, uma intolerância inacreditável. Para quem duvidava que o Brasil é um país racista e tudo, o que havia antes? A intolerância era tratada com mais pudor pelo intolerante, agora abriu tudo. Como é que você vê esse fenômeno dessa violência, não a violência em si, porque os dois, mas digamos dessa intolerância em relação à questão regional, em relação ao homossexual? Eu acho que isso sempre houve, né? A sociedade brasileira é racista, é homofóbica, é classista, historicamente. Nós temos aí 400 anos de escravidão, né? Não, nos nossos 5 séculos de história. Então isso é muito difícil de você se desvencilhar em algumas gerações. Esse tipo de mentalidade permanece, né? Nós somos o país do você sabe com quem você está falando, não é isso? Eu acho que as redes potencializam isso, né? O anonimato ou o suposto anonimato, a interação intensa ali em tempo real entre pessoas, milhares de pessoas, muitas das quais não se conhecem e tal, potencializou. Eu só queria dizer uma coisa em relação ao que a professora Angelina acabou de dizer sobre o voto retrospectivo, que eu talvez chamasse de voto pragmático. Eu tenho a impressão que quem vota assim cada vez mais no Brasil é o pobre. O voto do pobre é cada vez mais pragmático e racional, certo? É isso mesmo, quem fez para mim,
eu dou um voto de confiança para a continuidade. Quem não fez, eu troco. O voto da classe média, né, sobretudo a classe média tradicional, que é um voto... Depende menos do serviço público? Eu acho que sim. Às vezes, depende também do serviço público, né? Mas é um voto muitas vezes motivado por ódio de classe, por sugestionamento midiático, por uma ideologia meio barata, meio essa daí que você está se referindo, que a gente vê aos montes nas redes sociais. Esse voto é um voto que se manifestou com uma força muito grande nessa eleição. E ele teve uma coisa de se espalhar, aquela coisa que o Franklin Martins uma vez chamou de teoria da pedra no lago. De fato, se espalhou para setores populares que vinham começando a votar pragmaticamente. Tenho a impressão que no segundo turno o PT conseguiu conter isso e voltar para um voto mais pragmático. Davi, o Marco Aurélio, o PT no começo ele teve um conjunto de políticas sociais relevantes, a criação das secretarias, aí abrigando um conjunto grande aí de demandas de mulheres, a parte dos afrodescendentes e tudo. Mas nos últimos tempos a gente percebeu que esse conceito de conselhos de participação dos diversos segmentos sociais ficou meio esvaziado. A presidente ontem ela falou de construir políticas com a participação aí dos setores sociais e tudo. É possível ver uma mudança, digamos, uma abertura maior para a revitalização da presença desses movimentos de minorias dentro do aparelho de Estado? Eu acho que sim, e vou dizer por quê. Porque eu acho que esses setores foram setores decisivos na eleição de ontem. Nós tivemos uma presença muito grande, em termos de mobilização, sobretudo, de setores de mulheres, de setores LGBT, de negros, enfim, e de novos movimentos que estão ou surgindo ou se reconfigurando, movimentos em torno de políticas públicas, né, que ganharam muita importância e visibilidade, sobretudo a partir do ano passado. Eu acho que esses movimentos tiveram um papel muito importante na mobilização. Aqui eu não estou nem me referindo a pesquisas que podem ser feitas. Era quase que uma coisa de percepção. Quem andou um pouco pelo Brasil nesse período e quem viveu os últimos 15 dias, para citar um prazo, né, dessa campanha eleitoral, pôde se dar conta que, sem dúvida nenhuma, foram setores que se deram conta que tinham muito a perder se eles não se mobilizassem. Né? Como eu acho que tem havido uma remobilização muito forte da sociedade brasileira nesses 2 últimos anos, eu tenho a impressão que isso servirá de base justamente para que nós venhamos a ter uma participação muito forte de muitos e muitos movimentos, alguns dos quais, inclusive, não estão perfeitamente definidos, configurados nas políticas públicas. Acho que isso é muito positivo, muito desejável. O que não exclui, evidentemente, que os próprios partidos, e o PT em particular, têm que fazer uma reflexão muito forte sobre o seu desempenho nesses últimos anos. Eu acho que foi um desempenho que ficou abaixo das expectativas do país. Nós não fomos capazes sequer de construir uma narrativa mais sólida, mais consistente sobre as transformações em curso no país, e isso fez concretamente com que um pouco a agenda fosse desviada para outras questões que são importantes, mas não eram as questões centrais, e obrigou o PT, inclusive na campanha eleitoral, a fortalecer de forma um pouco apressada essa narrativa. Davi, Lacerda, como que você vê esse impacto das mobilizações e tudo, das políticas públicas, no seguinte sentido: você passou a ter, hoje virou questão nacional, a mobilidade urbana, e um conjunto de investimentos que sempre ia para segundo plano, em função aí de você ter um quadro favorável ao mercado. Essas pressões adicionais, como é que você acha que podem ser administradas? Olha, eu vejo que é um quadro positivo, né? Porque na medida em que os governantes em todos os níveis forem mais pressionados por mobilidade, por segurança, enfim, por esses serviços públicos que são vitais, né? Especialmente para as regiões metropolitanas, isso vai os obrigar a sair do comodismo, né? Nós falamos aqui, alguém falou na questão do orçamento, né? Acho que no primeiro bloco aqui dessa discussão. E eu gostaria de lembrar que, pelo fato do nosso orçamento hoje não ser impositivo, né, muitas vezes ele é apenas uma peça de orientação, isso tem um aspecto positivo, porque na medida em que se permite emendas, né, essas emendas nem sempre são favoráveis ao país, mas sim ao curral eleitoral de um determinado político. Então esse é um lado positivo de não se ter
um orçamento impositivo. Mas tem um lado negativo que, em geral, o primeiro item que é cortado, diante da necessidade de gerar um superávit fiscal, são os investimentos, né? Porque é o mais fácil se adiar, o desembolso, tudo. E tudo isso compromete o quê? O fornecimento da infraestrutura, da logística, da mobilidade urbana, né? Então nós precisamos repensar essa lógica, né, de criar uma estrutura com, inclusive, a participação do setor privado. O Estado sozinho não tem condições de arcar com esses investimentos. Então nós precisamos acelerar a formatação dos marcos regulatórios e a implementação de modelos de concessão, de PPPs, que são parcerias público-privadas, né, de forma que você possa mobilizar o setor privado também nessa... A vantagem é que você tem hoje capital privado disponível, tem empresas, então é muito mais fácil do que em outros tempos que você não tinha essas peças do jogo aí. Eu costumo falar que no passado, antes da financiarização, né, da globalização, os projetos é que iam em busca dos recursos. Hoje eles continuam indo, mas o contrário também é verdadeiro. Existe um conjunto muito grande de fundos de pensão, fundos de investimentos, de participação no capital, que estão interessados em projetos interessantes. Nesse sentido, as nossas carências no Brasil de logística, mobilidade urbana e infraestrutura são verdadeiras oportunidades. Você tem uma Europa em recessão, uma China sobreinvestida, né? Então sobra aqui o Brasil como grande nicho de oportunidade. Vamos a outra pergunta enviada pelo portal brasilianas.org, selecionada pelo jornalista Dimas Souti. Dimas. O Assis Ribeiro, de Salvador, ele quer saber se é necessário uma reforma tributária. Lacerda. A reforma tributária é fundamental, né? Não só do aspecto econômico, né? Mas também da competitividade. Hoje nós temos um sistema que, sabidamente, é muito complexo, né? Exige muitas horas de trabalho para você conseguir cumprir esse sistema. E, além do que, é um sistema regressivo, né, em relação à renda das pessoas, então ele tem que ter um princípio também de justiça. Se existe um certo consenso no diagnóstico, não existe consenso na execução, ou seja, a expectativa de todos os atores envolvidos, incluindo, por exemplo, setores do executivo nos âmbitos estaduais, por exemplo, sempre tem a perspectiva de realizar uma reforma reforma tributária sem perda de receita, o que na prática é impossível, quer dizer, você tem que ter alguma realocação de recursos. De qualquer forma, é um item que precisa entrar na pauta das grandes reformas e o ambiente hoje talvez seja favorável para você retomar esses pontos. Marco Aurélio, eu sei que não é um governo de transição, porque é um governo que continua, mas a própria presidente declarou que governo novo, ideias novas. O que vai ser o cronograma de trabalho do governo nesses 2 meses que precedem a posse da presidente no seu segundo mandato? Acho que você tem que convidar a presidenta para vir explicar isso aqui. Mas, de qualquer maneira, me parece claro o seguinte, vai haver uma reflexão sobre o resultado das eleições. Eu acho que já está havendo isso. De uma certa maneira, a intervenção da presidenta ontem, pelo menos, delineou um pouco uma ementa dessas mudanças, né? Eu acho que nós vamos também, poderíamos acrescentar governo novo, ideias novas, pessoas novas também. Está mais ou menos claro que a presidenta deverá, a partir de uma reflexão sobre o que foram esses 4 anos e, particularmente, as lições tiradas da campanha eleitoral, ela vai também recompor a sua equipe de trabalho. Por que eu digo da campanha eleitoral? Não é tanto pelo resultado apertado, pela divisão suposta que existe entre o norte e o sul do país. Não, eu acho que isso é bobagem. É que, numa campanha eleitoral, justamente os problemas que uma sociedade tem, elas afloram. É um momento de altíssima politização, um momento de superpolitização da sociedade. E, portanto, ela permite nós vermos com maior clareza, com maior nitidez, né, os problemas que esses 4 anos colocaram. Se você quiser mais do que esses 4 anos, do que esses 12 anos de grande transformação pela qual o país está passando, né, colocaram. E eu acho que é um momento de reavaliação, sem dúvida nenhuma. E o segundo mandato sempre é bom para isso. Um ponto que foi colocado aí por muitas pessoas, Wagner, inclusive pelo grande especialista em ciências políticas, Joaquim Barbosa, é que a mãe de todas as corrupções é a reeleição. Você vê assim ou vê a reeleição como
uma confirmação ou não confirmação do presidente e um aprendizado. Não vejo como um problema. Você tem várias democracias muito mais sólidas e antigas do que a nossa que tem o Instituto da Reeleição e no meio do que seria um mandato estendido de 8 anos, a população é chamada quase que a fazer um posicionamento de sim ou de não para a continuidade daquela gestão. Me preocupou um pouco na campanha uma proposta que foi colocada pela oposição de extinguir a reeleição, estender os mandatos para 5 anos e universalizar as eleições. Todas as eleições no mesmo ano. Do presidente da República ao vereador do pequeno município. Eu acho que isso é um equívoco, né? É muito complicado isso. O ideal seria que você tivesse, inclusive, o descasamento entre a eleição para o executivo e para o legislativo. Né? Mas isso é impossível, porque aí você vai ter eleição todos os anos. Não vejo que seja assim um problema, não tenho uma opinião fechada. Ou talvez em prefeituras menores, talvez. Sim, mas aí você vai em prefeituras menores, você vai até para a questão do salário do vereador, você vai para tantas outras questões. Não vejo como a mãe de todos os problemas a reeleição. Acho que a mãe de todos os problemas, já foi colocado aqui, é o financiamento privado de campanhas. E esse que coloniza os partidos e que coloniza o sistema político brasileiro. Você vê como essa questão de segundo mandato, Lacerda? Olha, eu concordo com a avaliação aqui do Wagner, de que realmente é uma instituição presente nas principais democracias. Em geral, o segundo mandato tende a ser, se for bem conduzido, melhor do que o primeiro, você tem a oportunidade do aprendizado, não tem mais aquela pressão pela reeleição, né, em si, e você pode construir aproveitando, inclusive, correção de rumos a partir da experiência do primeiro mandato. Particularmente nesse momento, eu vejo que a oportunidade que se apresenta para a economia brasileira, num cenário internacional ainda complexo. Aliás, esse problema foi muito mal tratado na discussão eleitoral, porque muita gente fica comparando o PIB só, né? Porque o PIB voltou a crescer nos outros países. Não. Primeiro, comércio internacional está correndo hoje a zero, ou seja, não está crescendo o comércio internacional. Segundo, preço das commodities em queda, junto com a demanda. Economia chinesa desaquecendo. E nosso grande parceiro aqui, Argentina, em crise também. Então, o cenário externo não é favorável. Bom, o programa Brasileiros.org sobre o balanço das eleições termina por aqui. Eu agradeço a participação do professor de Economia da PUC de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, do professor de Administração Pública da USP, o Wagner Iglesias, do assessor especial da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, e da professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, Argelina Figueiredo. E também agradeço a colaboração do jornalista Dima Souza e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, pode continuar colaborando, enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.